1792 foi a construção dessa igreja. Essa é uma igreja que iniciou-se a construção em 1792, porém só foi terminar em 1870. Então, por conta desse período de tempo que passou em construção, o estilo foi mudando. Saiu do barroco, foi para o rococó, voltou para o barroco em 1890. E é um dos cartões principais da cidade de Areias. Vamos aprender um pouquinho mais da história dela lá dentro. Aonde tem essa parte mais enfeitada, essa parte toda aqui de cima, ó, então isso aqui é o estilo barroco. Aqui embaixo, quando você vê esse estilo mais arredondado nos detalhes aqui embaixo, esse aqui é o estilo rococó. Vamos entrar para conhecer. Então, gente, essa aqui é a nossa paróquia, a Igreja Matriz Santana, um dos maiores cartões postais da região, com certeza de Areias. Contar um pouquinho da história dela. O início da construção é de 1792, quando iniciou-se a construção dela. Sempre é bom lembrarmos que foi totalmente por mão de obra escravizada, né? Então ela começa a sua construção em 1792, passa por vários processos de estilos, barroco, rococó, colonial mineiro, que temos aqui também, e em 1870 finda-se a primeira parte da igreja. Que em 1890, que é a datinha que tem ali na frente da igreja, ela teve mais uma reforma, só que essa foi uma reforma mais de embelezamento. Foi mais de detalhezinhos, de aperfeiçoamentos. E aí que eu brinco, né, que o barroco vai e volta na história da nossa igreja. Uma história muito interessante que tem aqui em Areias é sobre os padroeiros de Areias. E isso também ajuda a explicar um pouco da origem do nome da cidade de Areias, né? Como eu já falei para vocês, Areias é uma cidade que nasceu a partir de um rancho de tropeiros em 1748. Em 1816, nós tivemos a presença aqui na cidade, a figura importantíssima de Dom João VI, que na época ele era príncipe, mas logo em 1818 ele já assumiria como rei de Brasil, Portugal e Algarves. A Dona Maria, que no caso era a rainha, ela estava doente na época e ele assumiu o trono em si, né? Desde 1816 ele já tinha assumido o trono, só não tinha sido nomeado. Em 1816, Areias vivia um momento de início do apogeu. Já existiam os primeiros pés e fazendas de café em Areias, já existiam algumas pequenas formas de cultura da cidade e identificação com o próprio município. Só que nessa data, antes de 1816, Areias era somente uma freguesia. Freguesia é como se fosse um arraial um pouco maior que tem a figura de um pároco. Então, até 1816, Areias era Santana da Paraíba Nova, a freguesia de Santana da Paraíba Nova. Então, o que houve? Como estava no início do apogeu de Areias, o café estava começando a dar certo, já se plantava muita cana-de-açúcar aqui, os fazendeiros e os fiéis da cidade, a população, se sentiam orgulhosa de morar em Areias e queria que a cidade já estava crescendo tanto, por que não elevar a categoria? Naquela época existia o título de Vila do Brasil, que para nós hoje é como se fosse o título de cidade. E a população de Areias entregou esse pedido junto à Câmara Municipal da cidade para Dom João VI. Dom João VI, ele leu o pedido, né, de elevar a categoria de Vila do Brasil, Santana da Paraíba Nova, só que para isso ele fez um pedido para mudar uma pequena coisa que na verdade iria mudar totalmente a sociedade areense desde então, que foi mudar o nome da cidade, só que também mudar o padroeiro da cidade. Santana, gente, desde 1748 é a nossa padroeira de Areias, desde as primeiras pessoas
com fé católica que passaram por esse caminho. Santana e sempre foi, sempre será nossa padroeira. Porém, né, ele falou, vou trocar o padroeiro em homenagem ao meu filho Dom Miguel, irmão de Dom Pedro I. Além do próprio Dom João VI, ele também ser devoto de São Miguel. Então, a partir de 1816, Areias eleva-se à Vila do Brasil, que era o título de cidade, né? E a partir desse momento, todos os territórios em volta de Areias respondem ainda mais, politicamente e administrativamente, ao núcleo da cidade de Areias. Só que a população não se agradou nem um pouco sobre isso. Obviamente, a fé a gente é uma coisa muito pessoal e que jamais deve se brincar. A população literalmente ficou revoltada e nunca comemorou-se a festa de São Miguel como se comemora a festa de Santana. Mas existe a comemoração tanto de São Miguel quanto de Santana? Existe. A comemoração de São Miguel, ela hoje somente é litúrgica, ela é dentro da igreja. A comemoração de Santana já tem a novena, tem a procissão, para a cidade inteira. Tem a festa na rua, tem a festa da igreja. Então é realmente para a igreja, movimento para a igreja e a cidade. Vem muitas pessoas da região. E só que, como eu estava contando, o pessoal não acatou muito essa ideia, né? Os fiéis não acataram muito essa ideia. Quem acatou muito foi a Câmara de Areias, ou os barões, na época. Eles acataram porque simplesmente a elevação à categoria de vila foi um ato político. Então a Câmara da cidade, ela precisaria respeitar isso. E olha só que interessante, até hoje, se você for na Câmara Municipal de Areias, a figura que tem central é a figura de São Miguel, até hoje. E nós estamos em 2023, em 2024 há um movimento para que se volte a festa de São Miguel. Assim como existe a festa de Santana, voltar também a festa de São Miguel. Então, e Areias tinha uma característica que hoje não tem mais, que era a figura dos dois padroeiros no mesmo altar na igreja matriz da cidade. Era um fato que dificilmente existia em outro lugar do Brasil, que era a imagem de Santana, que era no altar maior, e logo abaixo da imagem de Santana existia a imagem de São Miguel. Ao meio, no altar principal, no altar maior, temos a figura de Santana. À nossa esquerda temos uma imagem mais atual de São Joaquim. São Joaquim, ele era esposo de Santana. E ao lado direito temos uma imagem também original, folheada a ouro e talhada em madeira, de São Benedito, da mesma época da imagem de Nossa Senhora de Santana. No alto aqui da igreja você pode ver umas janelas, são 6 no total, 3 de cada lado. Para que essas janelas? Eram camarotes para os barões, então eles não assistiam à missa sentados aqui junto com o povo, e sim do alto ali, ó, do camarote. E agora vamos conhecer a Casa da Cultura, esse prédio lindo que foi construído para câmara e cadeia. Então a pessoa era julgada, se ela fosse presa, ela já ficava aqui. E logo na entrada você tem uma escultura de Monteiro Lobato. Vocês sabiam que a primeira profissão dele, ele foi promotor público e exerceu essa profissão aqui na cidade de Areias. Logo aqui na entrada a gente encontra um brasão. Guilherme, fala pra gente o significado desse brasão. Sim, então, aqui temos, né, o escudo, né, que remete aos ibéricos por conta da nossa colonização portuguesa. Temos ramos de café aos dois lados, que simboliza a maior riqueza que a Areias já teve um dia, que foi por conta do café. Temos a estrela, que simboliza Maria. Temos a coroa, essa coroa que remete à coroa portuguesa. A partir do momento que a cidade se tornasse cidade, enfim, ela poderia utilizar essa simbologia que são as torres. Aqui esse M em verde significa as duas serras
no meio das duas serras em que estamos, né? Estamos no Vale Histórico, entre a Serra da Mantiqueira e a Serra da Bocaina. E a frase, não me lembro se eu disse, de Prístine Surga, a reascensão do passado, ou o que se reacende do passado. Isso aí. Vamos entrar então? Vamos lá. Então, gente, estamos aqui no primeiro salão da Casa da Cultura, onde temos os últimos objetos da Fazenda Santana, que foi a última fazenda cafeeira de Areias. Aqui podemos ver com detalhes muitas peças da cozinha e lembrando sempre, né, gente, que 100% desses objetos foram usados por mão de obra escravizada. Esse fogão é uma representação de um fogão a lenha simples, né, que se faz de um dia para o outro, que é muito comum até hoje aqui na região, e que os tropeiros também utilizavam muito esse tipo de fogão. A barro, né? Exatamente, totalmente a barro. Esse balcão cheio de arquivo aqui, Guilherme, do que se trata? Aqui são as atas das reuniões de Câmara, são os processos da Câmara, as leis, tudo que foi registrado nesse prédio durante Câmara de Vereadores e Comarca, parte está nesse móvel. Nesse móvel. Por exemplo, o nome das ruas antigas de Areias, quantidade de pessoas que pagavam impostos, presos. A gente tem todas essas informações aqui nesses processos. Aqui, ó, nessa parte de vidro, tem alguns exemplares de jornal. Ô, Guilherme, para uma cidade como Areias, 6 jornais naquela época? É muito raro. É muito Além raro. de ser muito raro, é sinal de muito prestígio na cidade, de dinheiro que corria. Ou seja, é um sinal de que Areias e a região era bem próspera mesmo. E agora a gente vai ter a oportunidade de mostrar. Então, esse aqui é um exemplar de um ano todo do jornal O Mosquito, de 1872. Caramba! Olha aí, gente, o privilégio que vocês estão tendo de ver esse exemplar aqui, ó. E ele está muito bem preservado. Sim. Ó, não pode pegar com a mão, não pode pôr a mão. Só o Guilherme tá tocando, porque ele tá de luva. Mas esse jornal, ele retrata a realidade nua e crua da época. Da época. Aqui, por exemplo, tem os anúncios, como eram os tipos de anúncios da época, que eram feitos todos desenhados. Todos desenhados. E ó, anúncio de costura, óleo de rício, Dona Isabel. O que a Dona Isabel fez? Essa era uma escola de música patrocinada pela Princesa Isabel, que existia em Areias. Que máximo. Olha que legal. Esse brasão aqui, ó, quando vinha uma notícia com esse brasão, é porque vinha da coroa. E esse aqui é a pedido da Princesa Isabel, convidando para as pessoas da cidade a participar da escola de música. Que legal. Guilherme, agora você vai mostrar pra gente mais 3 documentos aí. O que se refere a esses documentos? Esse primeiro documento foi um dos últimos documentos que Gabriel Serafim da Silva, nosso capitão-mor, assinou, né? Provavelmente isso aqui é um relatório que ele mandava a cada período de tempo para o governador da província, de janeiro de 1824. Esse é um documento já colonial, de novembro de 1818. Esse aqui é somente para mostrar o tipo de documento que temos aqui, né? 1819 na realidade. Esse aqui é um ato de justificação para algum processo. Os detalhes de caligrafia aqui são bem interessantes, é quase ilegível, porque além do português ser diferente nessa época, né? Sim. A escrita, o tipo de escrita também. Aqui eu tenho um processo de 1909, que é do período em que Monteiro Lobato era promotor público aqui na Casa da Cultura. Na época, Câmara Municipal. Aqui temos um processo, esse é o parecer do promotor público, né?
E ao final aqui temos a assinatura Areias, 29 de março de 1909, promotor público José Bento Monteiro Lobato. Cara, que massa. E essa pintura aqui, explica pra gente o que era. Sim, essa é a primeira imagem que temos de um todo da cidade de Areias. É uma pintura a óleo de 1827 de Jean-Baptiste Debré. Essa é uma cópia. O original, infelizmente, foi queimado no Museu do Rio de Janeiro. Porém, temos esse exemplar ainda. E ele mostra a cidade de Areias como um todo. É o primeiro quadro, a primeira imagem que temos notícias que mostra Areias desse ângulo, né? E aqui embaixo, ó, essa porta pesada, antigamente era uma cela, a prisão, onde hoje é a Biblioteca Municipal Monteiro Lobato, né? Em homenagem, ó, ela é pequenininha, mas quem gosta de biblioteca, de folhear um bom livro, pode vir, ó, silêncio total aqui dentro. São duas celas, uma biblioteca e aqui onde fica outras peças de exposição. Guilherme, a entrada aqui nesse museu, gratuita? É gratuita, fica aberta da 8 ao meio-dia, do meio-dia às 4 e da 1 às 4, todos os dias da semana. Ó, então se estiver passando pela cidade, vale a pena o pessoal fazer uma parada, né? E conhecer a Casa da Cultura aqui de Areias. E aqui no segundo andar era o salão onde aconteciam os julgamentos, Guilherme? Exatamente. Os processos eram julgados aqui enquanto comarca, a Câmara de Vereadores funcionava aqui também. Então, a pessoa possivelmente ela era julgada aqui em cima, só descia as escadas e ia presa. Se fosse condenado, já ficava no prédio. Exato. Galeria de prefeito. Todos os prefeitos de 1910, desde 1910? Desde 1910. Olha aí. Único registro de Monteiro Lobato com juiz Antônio Altenfelder Silva. Aqui no final da sala tem uma escultura do Major Manuel da Silva Leme. Uma paradinha no tour pra gente tomar um café gostoso e conhecer um ateliê, um artista aqui, ó, que ele tem produtos parceiros, mas a especialidade dele é a arte em biscuit. Entrando aqui no ateliê, olha que graça essas galinhas feita em cabaça. Apaixonada. Esse aqui, ó, em homenagem ao Festival da Moranga da cidade de Queluz. A representatividade aqui, ó, religiosa, feita também em biscuit. Os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Olha a Emília, tô apaixonada nos detalhes. Monteiro Lobato, olha o que tá escrito aqui. Já morei aqui, uai. A formiga içá, que aqui farofa de içá é um prato típico aqui da região. Homenagem ao torneio leiteiro que acontece aqui na cidade. E se você é cachaceiro como eu, Maria Caninha e Zé Caninha. Ai, que graça! E você pode tomar o seu café na parte de dentro ou aqui na varanda do lado de fora. E aqui no fundo é o ateliê do Angelito. Vamos entrar e conhecer aonde ele faz essas peças maravilhosas? E esse é o espaço onde o Angelito cria aquelas peças maravilhosas que eu mostrei para vocês lá na frente na loja. Angelito, essa é a última peça que você criou? Foi, a Santa Guadalupe. Santa Guadalupe. Aí o pessoal começaram a pedir a Santa Guadalupe, então eu tô fazendo 4 peças. Que graça, parabéns, hein? Olha os detalhes, linda. E ó, eu vou me refrescar com café com tônica, ó, bem geladinho, delicioso. E essa torta chamada Cookie Pie, que acompanha ainda, ó, uma geleia de frutas vermelhas. Uau! Pra pôr aqui em cima. Bora ser feliz. E Areias tem um Cristo Redentor. E nós estamos finalizando o tour com essa vista para a Serra da Bocaina e para a cidade de Areias. Olha a cidade lá embaixo, toda iluminada.
E os dados do último censo do IBGE, Areias tem 4.000 habitantes. E aqui está ela, toda iluminada aos pés das montanhas, ó, bem no meio do vale. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tour aqui em Areias. Curte, comenta, compartilha e venham conhecer essa cidade linda, incrível e com muita história.